Fala pessoal, e aí, como vão? Tudo certinho? Estamos aqui hoje para poder fazer o nosso vídeo de estreia no canal do YouTube, no canal do Ao Vivo Gel. E logicamente esse é um processo inicial onde a gente vai estar sempre buscando não só postar mais videoaulas, mas também aperfeiçoar a técnica, a forma de fazer isso para vocês. Mas como todo mundo sabe, a gente faz parte de um projeto e esse projeto tem tudo para ser prolongado e consequentemente melhorado ao longo do tempo. E para a gente pensar na primeira videoaula, no primeiro tema, para a gente trabalhar na aula de hoje, está relacionado justamente com o que vocês votaram no Instagram. Fizemos uma enquete e o tema vencedor foi justamente falarmos sobre Brasil Potência Energética. E quando a gente fala do Brasil Potência Energética, pessoal, tem um interesse muito grande, é um fator muito interessante para a gente poder falar sobre isso. Por quê? Porque o Brasil de fato é uma potência energética, principalmente no que diz respeito a uma produção de energia renovável. Então é interessante a gente entender um pouquinho como que esse processo todo se fez ao longo do tempo, com o desenvolvimento da humanidade, justamente porque a gente percebe sobre a total necessidade e a importância do indivíduo, do ser humano, em gerar energia. Por quê? Porque a energia, pessoal, ela está ligada na nossa vida. Quando a gente pensa num contexto energético, a gente está falando, por exemplo, que a gente está aqui conversando, eu estou aqui trabalhando, fazendo essa aula para vocês e, consequentemente, eu estou gastando energia. E dentro dessa ideia, se a gente pensar do ponto de vista conceitual, a gente vai imaginar justamente o que está falando aí, a capacidade que um corpo, um sistema ou uma substância tem justamente de realizar trabalho. E dentro desse contexto, a gente vai percebendo que à medida que o homem foi desenvolvendo formas de poder gerar energia, isso foi trazendo para ele uma possibilidade maior de conforto, uma possibilidade maior de executar tarefas, fazendo com que ele tivesse uma maior comodidade em relação às suas concepções. Então você vai pensar, por exemplo, no homem nômade, que ficava de um lugar para o outro justamente em relação à sua sobrevivência. No momento que ele consegue desenvolver técnicas onde ele aprisiona animais, domestica animais, passa a cultivar seus alimentos e principalmente consegue gerar a sua energia, quando ele passa a ter, por exemplo, o domínio do fogo, você vai imaginar que isso vai permitir um avanço, uma evolução da sociedade quanto uma característica relacionada à execução de tarefas. E dentro desse desenvolvimento todo que a gente percebe ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós vamos perceber também que a Revolução Industrial ela vem como um principal divisor de águas e onde a gente percebe que o desenvolvimento de fontes de energia vão se tornar, a partir dela, cada vez mais intenso e cada vez mais eficaz. Tanto é que a gente vai percebendo que na Revolução Industrial você vai ter como principal característica a utilização de fontes não renováveis de energia. Sabemos que na primeira Revolução Industrial tivemos o uso do carvão mineral, Depois na segunda revolução vem o uso do petróleo, sendo que o petróleo é a fonte energética utilizada até hoje, a fonte energética mais utilizada no planeta até hoje ainda é o petróleo. Só que aí dentro dessa concepção é que justamente se faz interessante e importante falar do Brasil. Por quê? Porque quando o mundo inteiro produz a sua energia através, em sua maioria, de uma fonte não renovável de energia, o Brasil faz o quê? Ele tem o máximo da sua produção justamente relacionada com fontes renováveis. E isso é muito bacana, porque quando você fala de fonte renovável, você pensa na possibilidade dela ser reposta, ou seja, você vai imaginar de um uso ilimitado a partir do momento que ela promove uma reposição. Já você fala das fontes não renováveis, elas vão ser finitas, elas vão ser findadas num determinado período, elas vão ficar escassas de acordo com o uso dela. E aí quando você vai raciocinar justamente em cima dessa ideia, você vai imaginar a matriz energética mundial. Então, conforme a gente tinha falado, petróleo, carvão, gás natural, então, ou seja, basicamente recursos não renováveis. Quando você pega essa mesma informação e traz isso para o Brasil, você vai imaginar justamente que o Brasil tem petróleo, e isso é muito interessante, porque por mais que o Brasil tenha um grande uso de fontes renováveis de energia, mas a fonte energética que nós mais consumimos no Brasil ainda é o petróleo. É uma temática que isso tanto é no mundo quanto também
no nosso país, beleza? Aí você fala assim, pô Flávio, mas então eu não estou entendendo, a gente usa o petróleo na geração de energia? Sim, e por isso que é importante uma diferença de dois conceitos. Quando a gente raciocina sobre o que é uma matriz energética, que relaciona com as formas, as fontes de energia que são utilizadas no país, no estado, numa região. E aí dentro dessas fontes energéticas a gente percebe a que mais destaca. Então a que mais destacar, ela vai estar no topo da matriz energética daquele determinado local. Então no caso do Brasil, a nossa matriz energética mais utiliza o petróleo. Só que aí vem o diferencial que eu falei para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala de Brasil e principalmente na utilização de fontes renováveis de energia, a gente está comentando agora não da matriz da matriz geral. A gente não está comentando da matriz energética geral do Brasil. A gente está falando justamente agora da matriz elétrica. E aí, quando falamos da matriz elétrica brasileira, qual vai ser a característica dela? A base vai ser de fontes energéticas renováveis. Você começa com a energia hidráulica, depois pensamos na energia eólica, que já atinge o segundo lugar na geração de energia elétrica no Brasil. E com um destaque que nós temos ainda para a fonte fotovoltaica, relacionada com a energia solar, que está tendo um elevado crescimento no país. Ou seja, quando a gente pensa nessas concepções, a gente imagina, por exemplo, sobre as tentativas de se utilizar outras fontes no Brasil, como por exemplo a energia nuclear. Olha o risco que nós corremos numa geração de energia nuclear, sendo que a gente está indo na contramão do mundo, porque grandes países que utilizavam energia nuclear estão buscando alternativas de terminarem com as suas usinas para justamente pensar numa outra alternativa. E no Brasil nós temos total potencial para aumentarmos o nosso investimento dentro de fontes renováveis de energia. E esse que é o nosso grande desafio, mas essa é a nossa grande potência do ponto de vista para o futuro. Por quê? Porque o Brasil, dentro da capacidade que ele tem de gerar ainda mais energia através de fontes renováveis, o Brasil pode se tornar uma referência no setor e, consequentemente, justificar o tema da nossa aula. O Brasil ser, de fato, uma potência energética e, ainda mais, uma potência energética renovável. Essa que é a principal característica, essa que é a principal ação que a gente tem que raciocinar sobre esse assunto, perfeito? E dentro dessa ideia, pessoal, a gente vai imaginar, poxa, o que o Brasil se coloca, né, dentro de uma condição para ele poder, de fato, se tornar uma potência energética? E a gente vai pensar numa potência renovável justamente a partir, por exemplo, da IRENA. O Brasil está se ingressando nessa agência, que a IRENA é uma sigla internacional, que significa Agência Internacional de Energia Renovável, perfeito? E nesse caso, essa sigla da IRENA, ela representa justamente uma agência onde o Brasil vai ter a possibilidade de trocas de experiências com países que também têm o desenvolvimento e o investimento em tecnologias para a geração de energia através de fontes não renováveis. E aí você vai pensar, poxa Flávio, qual que é o grande potencial que o Brasil tem? Bom, o Brasil tem dois grandes potenciais, tanto na geração da energia solar, quanto também na geração da energia eólica. Poxa Flávio, mas a gente já produz a energia hidrelétrica, que também é uma fonte renovável. Mas aí você vai pensar num comparativo, olha só, a fonte energética através da força das águas, ou seja, a energia hidráulica. Como que ela funciona? Primeiro, nós precisamos de grandes reservatórios. E isso pode gerar grandes impactos ambientais e sociais, né? Visto que a gente vê o que aconteceu na construção da usina de Belo Monte, né? Áreas alagadas, a área relacionada com algumas cidades, populações ribeirinhas, reservas indígenas. Ah, Flávio, mas aquela usina de Belo Monte foi construída como nós chamamos de usina a fio d'água, para poder ter um reservatório menor e minimizar esses impactos. De fato, isso pode acontecer, mas dentro de um contexto, dentro de todo um projeto de construção de uma hidrelétrica, o impacto ambiental dela é muito relevante. Além disso, você pensa no custo dessa implementação.
Já quando você pensa numa fonte energética solar ou eólica, a construção da usina é muito mais rápido e, consequentemente, menos impactante. E os custos relacionados à produção e à instalação dessas usinas, elas estão gradativamente se tornando mais acessíveis, principalmente à medida que as tecnologias vão sendo aprimoradas. Ou seja, nós temos o potencial e vemos que isso é uma vantagem do ponto de vista ambiental, mas também econômico, porque no momento que você investe mais nas fontes, nas usinas eólicas e solares, existe também o aquecimento do mercado, a geração de empregos e tudo isso dentro de uma temática ambiental. Lembrando, por exemplo, que na COP21, que aconteceu em Paris lá em 2015, um dos compromissos que o Brasil fez em relação à questão da diminuição dos gases que causam o efeito estufa foi justamente investir mais em fontes renováveis de energia. Então você percebe a vantagem e no momento que o Brasil ingressa nessa agência, o Brasil está justamente potencializando a sua condição de aperfeiçoar a sua produção energética a partir de fontes renováveis, beleza? E aí dentro dessa ideia, você vai percebendo justamente aqui, ó, um mercado em ascensão. Olha o quanto que nós temos de características positivas para imaginarmos que é válido investir nesse setor. Essas informações aqui, pessoal, foram retiradas do jornal Estado de Minas e trouxe as seguintes condições. Olha só, os números do setor energético renovável no Brasil. Os investimentos em fontes alternativas de energia deverão chegar a 237 bilhões no Brasil até 2040. Tá? Então olha como que isso vai aquecer a economia do país e principalmente com a possibilidade de uma geração de empregos. Depois, apenas em 2017, para vocês terem uma noção, foram investidos 6,2 bilhões em energias renováveis. Depois, a energia total gerada hoje, e aí isso aqui está pensando em dados que foram fornecidos no ano de 2019, 6% vem de fonte solar e eólica. E em 2040 a participação deverá saltar para 43%. Ou seja, olha o potencial que o Brasil tem e esses números já foram mais atualizados porque o Brasil já entrou dentro de uma condição ainda mais eficiente nessa produção energética através de fontes renováveis e principalmente a solar e a eólica. E aí você vai percebendo em números. Hoje, no Brasil, nós temos 5 gigawatts de potência instalada em energia solar fotovoltaica, que ela está relacionada, pessoal, principalmente com o uso em residências, com o uso em algumas instituições, empresas que fazem com que haja toda a possibilidade de aproveitar a energia solar e, consequentemente, ter um custo menor em relação à conta de energia. Ou seja, você faz um investimento mais elevado na instalação dessas usinas, né, dessas placas fotovoltaicas, mas por outro lado tem a recompensa de que a médio e longo prazo haja a reposição do que foi investido à medida que a conta de energia diminui. E essa tendência desses 5 gigawatts de potência é que haja um aumento dele gradativamente no nosso país, tá joia? E por fim, você pensa aqui, ó, 15,1 gigawatts de produção de energia eólica. O Brasil já atinge a 8ª posição em produção de energia eólica no mundo, sendo que a gente tem um grande potencial dessa produção justamente na região Nordeste. Tá certo? E aí, pessoal, o que acontece em cima dessas características? É a gente entender que dentro de uma característica mundial de pensamento voltado para as questões ambientais, raciocinarmos sobre uma condição de gerar nossa energia de uma maneira que seja renovável, isso faz não só uma participação do Brasil, uma contribuição do Brasil em relação as questões ambientais, mas também isso permite que haja um novo mercado para o país e ele explore esse mercado. No momento que ele antecipa investimentos relacionados a essas fontes, diminui uma dependência voltada para
o petróleo, ou até mesmo voltada para a produção de energia através de hidrelétricas, porque a hidrelétrica ela depende da questão, como já dissemos, da construção de barragens, depende também do clima. Ou seja, uma grande estiagem que pode acontecer no país, ela prejudica a produção. Então, no momento que o Brasil vai diminuindo a dependência dessas fontes que nós consideramos como tradicionais e faz com que haja uma renovação da sua produção energética, isso consequentemente vai trazer frutos positivos para o país e principalmente fazer com que nós tenhamos uma eficiência energética e até mesmo uma autossuficiência no ponto de vista de não depender de fontes não renováveis. Perfeito? E dentro dessa ideia, pessoal, esse assunto eu ainda vou um pouco além. Há muito tempo no Enem nós não temos alguma questão que apareça, algum tema que apareça na redação que seja relacionado à questão ambiental. E se existe uma possibilidade, eu faria uma aposta justamente em relação à ideia do Brasil como potência energética. Ora, Flávio, mas por que você faria essa aposta? Eu faria essa aposta, pessoal, justamente porque o Brasil, como potência energética, e pensando na questão que ele tem de crescimento, né, em todas as possibilidades de crescimento nesse setor, isso faria uma condição de você trabalhar a temática ambiental dentro de uma condição que é favorável ao nosso país. Então, é mais uma das importâncias de vocês darem ideia e entenderem bem sobre esse assunto, beleza? Então, no mais, pessoal, a minha contribuição com vocês em relação a essa aula era justamente essa ideia, para a gente poder justamente aqui introduzir e com certeza esperem mais e mais conteúdos aqui no nosso canal, perfeito? E logicamente gosto e peço a vocês que inscrevam-se, chamem seus amigos, compartilhem essas ideias, ativem as notificações para quando tiverem novidades vocês serem informados e pensem que o principal objetivo é compartilhar conhecimento. O conhecimento ele tem que ser compartilhado pelo maior número de pessoas possível e é dentro disso, dentro dessa corrente do conhecimento que a gente vai fazer esse trabalho aqui ao longo desse ano e por muitos outros anos com o Ao Vivo Gel. Tá joia, pessoal? Então, no mais, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula inaugural, né? E podem ter certeza que vem muito mais por aí. Tá joia? Obrigadão. Fica com Deus.